De volta com o programa Encontro Marcado, nós estamos falando hoje com Jota Silva, Deusdete Vilas Boas e o Mota, falando da Copa Oeste de Seleções. Jota, o que é que falta no esporte? Falta incentivo dos poderes constituídos, do poder público, digamos assim, no esporte, nas modalidades diversas? Eu entendo que sim. Primeiro, pensar se criar uma estrutura. O Barreiras foi criado, um time profissional. Você perguntou para Deusdete aqui, Deusdete, por que não deu certo? O que não deu certo? Já que nós tivemos o futebol profissional. A ascensão da qual eu participei desse projeto, da criação do Barreiras. A ascensão, como ele subiu, ele desceu. Disputou no primeiro ano, disputou a seletiva, ganhou, disputou a segunda divisão, ganhou. Na próxima já estava na primeira divisão. Nós não tínhamos divisão de base. Nós não tínhamos a estrutura montada para suportar. Não foi criada uma estrutura? Não foi criada. Uma estrutura. Você tem o futebol profissional, você tem o futebol amador. Ou seja, esse futebol amador é impulsionado pelo profissional para o crescimento. E nós não temos isso, nós não temos nenhuma estrutura montada. Assim como a gente subiu, a gente caiu. Caiu e foi a zero. A interferência política prejudicou? Acaba prejudicando, os interesses particulares acabam prejudicando, mas foi bom isso, ficou provado que não adianta, não se mistura política com futebol, não funciona, não tem como funcionar, né, Deusdete? A gente tem visto. É bom deixar bem claro que a Praça de Esporte de Barreiras, por exemplo, nós temos um dos melhores gramados da Bahia. Você vai dizer, mas quem é que tem um gramado parecido com o nosso? Nós temos Salvador, Feira de Santana, aí você vai para Vitória da Conquista, Barreiras. Barreiras, ou seja, o gramado do estádio Geraldão está entre os melhores da Bahia, você sabe disso, entre os melhores da Bahia. Eu transmiti jogo na Bahia toda pelo campeonato intermunicipal. Dificilmente você acha um gramado igual ao do estádio municipal Geraldão. E temos que louvar também o trabalho que o Robertinho faz ali com aquele gramado. É verdade. Tem um rapaz que cuida muito bem desse gramado. De né? qual o estádio? Aqui de Barreiras. De Barreiras. O gramado do Geraldão, um dos melhores da Bahia. Né? É um dos melhores que tem na Bahia. Como é que está o nível da arbitragem aqui na região? O nível da arbitragem hoje, a gente fazendo uma pequena comparação aí, eu acredito que está muito bom. Mas evoluímos em relação aos últimos anos, né? Evoluímos bastante, né? Mas, como eu tinha comentado antes, precisamos de investirmos mais em cursos, né? A federação ter bons olhos aqui para a nossa região. Nós temos bons árbitros. E fica aquela questão de achar que só na capital que tem árbitros bons. É que na nossa região, a região oeste não deixa perder para nenhuma região. A última rodada que nós tivemos, o último jogo de Barreiras, se eu não me engano, o trio de arbitragem foi de Santa Rita de Cássia. O trio todo de Santa Rita de Cássia. O árbitro, para mim, eu narrei os 90 minutos do jogo. Eu fiquei impressionado com a posição do árbitro em campo. Muito bom. Ele tem uma sintonia muito boa com os bandeiras, não sei se você observou isso. Então, são árbitros que têm futuro. O árbitro central, por exemplo, ele tem uma postura, ele chegou dentro de campo, porque a arbitragem, não é verdade? Eles têm uma postura, verdade, muito bom. Ele é santarritense e está de volta aqui à região, mas ele tem formação pela Federação de Brasília. Já atuou em algumas competições promovidas lá pela Federação de Brasília, né, competições amadoras. Mas agora está contribuindo aqui com a nossa região e é um dos bons árbitros que temos hoje no quadro. Ao final dessa primeira fase, nós já fizemos aí um filtro, né? Filtramos aqueles que se destacaram na primeira fase. Nós temos em torno de 8 bons árbitros em condição assim perfeita de atuar nessa reta final da Copa Oeste. A nova regra já está valendo para o futebol amador? Não, quando a gente se fala em mudança de regra, primeiro as federações, essa regra a mudança vem lá de cima da FIFA, né? Então, toda mudança de regra ela tem que se passar por uma experiência. Primeiro ela começa com experiências em competições internacionais, depois ela passa para experiências em competições nacionais. Até ela chegar no amador, ela tem que passar por muita experiência. Então não dá para a gente colocar assim, quando a gente vê na mídia, mudou isso, mudou aquilo, a gente não pode estar assim já adquirindo essas novas regras e colocando em nossas competições. Até porque então, a federação tem que se passar por uma experiência. Leva um tempo, Primeiro, a adaptação tem que passar por um processo de adaptação para depois entrar as regras. Tem alguns degraus. A Federação Internacional de Futebol Associado, que se chama de Association, ela cria regra.
essa regra imediatamente é divulgada pela FIFA, que vai para as confederações do mundo todo, que é a CBF no Brasil, no caso. A CBF recebe, distribui para as federações nos estados. As federações, por sua vez, distribuem essa regra para os seus afiliados. Quando ela estiver constando já no livro de regras, aí ela vai aplica no futebol amador. É porque você vê que ela começa lá em cima. Não deve ser usada. Ela começa por uma entidade regida pela FIFA e vai parar no esporte amador. Mas isso leva um determinado tempo. Eu não poderia deixar de questionar isso aqui. Nós estamos, parece que 18 dias da Copa do Mundo e você não vê aquele oba-oba de camisa, de bandeira, como era nos anos. O pessoal perdeu o interesse, é a questão do país. O que está acontecendo? No meu ponto de vista é o seguinte, os últimos 3 presidentes da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, estão presos. Um está preso, os outros não podem sair do país, que são presos lá fora. Ou seja, a benevolência dos dirigentes do esporte brasileiro. Você não pode ter o presidente da CBF preso e eleger um candidato que ele apontou, que foi eleito agora presidente da CBF. Ou seja, nós temos uma cadeia. Eu particularmente sou contra, você manter o cara numa federação 20, 30 anos, porque ele cria um ciclo de poder. Rio de Janeiro, lá. Na Bahia, Dinaldo Rodrigues está há quanto tempo na Bahia, por exemplo, mandando na Federação Baiana de Futebol? Agora que ele elegeu um sucessor. Né? Agora ele elegeu, mas ficou 15, 17 anos frente a uma federação. Você já acumula poder. É preciso o esporte brasileiro, é preciso buscar a paixão. O povo não tem mais aquela paixão, mas eu lhe digo, eu acho que os problemas que nós temos internos dentro do Brasil... Reflete. O reflexo, ele é notório no esporte. Como é que você está vendo a seleção brasileira da Rússia? Ô Modesto, a seleção ela sempre vai ser favorita a conquistar a Copa do Mundo. Não tenha dúvida disso. Mas o crescimento do futebol internacional, principalmente das seleções europeias, e também essa divulgação maior do futebol europeu. Hoje, todo mundo acompanha a Champions League, né? Todo mundo conhece os jogadores que atuam nas equipes da Espanha, da Inglaterra, da França, da Alemanha, que são as potências no futebol mundial. E o Brasil a gente tem que incluir também. Então, veja só, associado a essa questão de a gente estar vendo ali o Cristiano Ronaldo, jogadores da França, jogadores da Espanha se destacando, Mas a Espanha está fora, não está não? Não, a Espanha participa. A Itália que esse ano não... a Itália. Está fora. A poderosa Então, Itália. há uma disputa mais acirrada. Não há aquele favoritismo. E também o 7-1 da última Copa. 7-1. Que o Brasil Tá doendo até hoje em todo mundo. O torcedor está... Mas o Brasil já jogou com a Alemanha de novo e ganhou. Depois disso, né? 1-0. Mas esse 7-1 deu uma... Esse está sofrido. Agora, eu vejo a seleção brasileira como favorita. Também. Eu acho que ela... Se brincarem lá, se não endurecerem as coisas, o time do Tite não é time de estar tomando gol. Essa seleção brasileira, se for campeã na Rússia, não é nenhuma surpresa para mim. Porque eu acho o time muito bom. Esse time, e o Tite faz esse time jogar do jeito que ele quer. É um belo de um profissional. Profissional. Todo time que joga como... A gente que vive no rádio há 30 anos, eu estou no rádio há 30 anos, o time que joga, a forma como o treinador manda... É difícil. E Tite faz isso. Ele pega um time e conserta o time. O Tite é diferenciado. O que dá uma tranquilidade que a seleção vai chegar com um time competitivo é justamente a história do Tite como treinador. Um treinador tem muita moral, tem vencedor, moral também, tem uma postura Agora, muito... Modesto, ainda sobre esse clima, essa expectativa, esse engajamento do torcedor brasileiro, que ainda não está vivendo esse clima de Copa, faltando aí 15, 16 dias para o início da Copa, eu acredito também, eu atribuo a essa paralisação que está tendo no país, as atenções se voltaram agora para essa crise, essa manifestação dos caminhoneiros, mas tudo que passar agora, já para a próxima semana, eu acredito que o brasileiro vai começar a viver esse clima de Copa do Mundo. Eu estou surpreso, porque eu não esperava. Tivemos um jogo agora, Flamengo e Bahia, 55 mil pessoas no estádio. Você vê, no momento que nós estamos vivendo, na situação que nós estamos passando, você teve 55 mil pessoas. Isso é um negócio absurdo. Deusé, voltando um pouquinho aí da Copa Oeste de Seleções, vocês têm algum patrocínio? Então, olha, os parceiros que contribuem para que a competição aconteça são as prefeituras, que elas subsidiam as suas seleções, né? Elas arcam com os custos da inscrição, da arbitragem, elas garantem ali o apoio às seleções no que diz respeito a uniformes, bolas. Ano passado nós até conseguimos uma boa parceria com a Federação Baiana. A Federação, ela doou uniformes, bolas, né? Mas eu acredito que
com esse trabalho que nós estamos fazendo aí, Modesto, as empresas precisam, né, chegar mais junto, elas precisam participar, precisam dar o apoio. Iniciativa privada, né? Você falou na questão do incentivo, eu disse outro dia, é preciso criar um incentivo, não aquela lei de incentivo ao esporte do governo federal, porque aquilo ali é muito burocrático. É preciso ter uma iniciativa dessa de algum prefeito. Outro dia eu questionei, mas por que um vereador não apresenta uma proposta, né, nesse sentido? Aí me disseram assim, mas o vereador ele não pode criar uma lei de despesa. Isso tem que partir lá do gabinete do prefeito. Não. Então eu acredito já poderia ser inserido no orçamento. Mas é isso. No orçamento do esporte. O prefeito que encaminhar para a Câmara uma proposta nesse sentido, de direcionar um percentualzinho ali do IPTU, do ISS ou de algum outro imposto, eu penso que ele vai crescer muito, né? Vai crescer muito no conceito, não só aqui na região, mas ele vai servir assim de um exemplo, de um modelo para o restante do país. Exatamente. Eu achei interessante outro dia, porque já acontece no futebol profissional. Não se permite mais que um jogador profissional dê entrevista sem camisa. Todo jogador, para dar entrevista, tem que vestir a camisa para aparecer o patrocinador. E alguém patrocinou a camisa da seleção nossa aqui. Aí fomos entrevistar o jogador, e aí alguém gritou lá, traz a camisa, bota a camisa nele para poder aparecer o nome do patrocinador. Alguém que está dando apoio lá para ele. Gente, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Foi um bate-papo excelente. Vocês têm aí mais 3 minutos distribuídos entre vocês para vocês fazerem as suas considerações. É aquilo que eu lhe disse, Modesto. Eu acho que o futebol profissional está muito próximo de voltar à tona e ajudar o futebol amador. Eu acho que o nosso esporte tem tudo a melhorar. E parte disso é a divulgação que está tendo com a TV Câmara. Em nome de todos os desportistas, tem que agradecer a TV Câmara pelo apoio que tem dado. Eu acho que tem sido muito interessante o apoio da TV Câmara, mostrando que você vê diferente. É por isso que isso está acontecendo. E melhores dias virão. Eu não tenho a menor dúvida disso. Melhores dias virão. Obrigado pelo convite. Foi bom. A gente gosta de falar disso. Não, foi ótimo. Excelente aqui, Paulo Deusdedit. Bom, com relação aos participantes, você até me fez pergunta e a data final da Copa Oeste, nós conseguimos inscrever 13, mas a meta é 16, pelo menos 16, dá uma competição muito legal. Mas nós vamos avançar nesse sentido, a expectativa é grande para as finais deste ano e para a edição de 2019. Mas importante essa oportunidade, eu lhe parabenizo, Modesto, parabenizo a TV Câmara pelo apoio, que esse incentivo que tem dado ao esporte de Barreiras e região oeste. Nós temos tido aí as transmissões e já a informação de que muito em breve essas transmissões vão ser ao vivo. Né? Isso vai incentivar mais ainda, né? Então, parabéns à TV Câmara. Agora, já a partir do dia 10, nós teremos a fase de mata-mata da Copa Oeste, expectativa muito grande. Nós vamos ter Barreiras concorrentes, São Desidério aguardando o seu adversário, que pode ser Formosa ou Santa Rita. Nós vamos ter São Félix do Coribe enfrentando Luiz Eduardo Magalhães, que é atual campeão. Vamos ter Santa Maria da Vitória jogando contra Ibotirama, ou seja, só jogão. Então, a partir da próxima fase, e convocar o torcedor de Barreiras, o telespectador, para acompanhar não só pela TV Câmara, porque o torcedor, o telespectador de outras cidades podem acompanhar pelo YouTube, né, pelas redes sociais, e parabenizar mais uma vez a você por essa iniciativa. Estamos à disposição, dando a nossa contribuição para melhorar cada vez mais o esporte amador de Barreiras e da região oeste. Eu gostaria de agradecer a todos da TV Câmara pelo convite, agradecer Deusdedit pela confiança, né, de estar à frente da comissão de arbitragem. Não é fácil, não tem sido fácil, né? E como ele falou, estamos entrando em uma fase agora de mata-mata, né? Na fase final, e grandes confrontos nós teremos aí. Eu até comentei aqui antes com os colegas, em relação ao jogo de Corrente e Barreiros, vai ser um jogo muito interessante. Eu acompanhei dois jogos da equipe de Corrente. É uma equipe nova também, onde tem atletas novos, né? E a equipe de Barreira também vem com a renovação aí de jogadores, e que será um grande, eu acredito que será de todos os jogos, eu acredito que vai ser um dos melhores, né? E também, assim, eu queria agradecer uma pessoa em especial, que minha mãe, que me apoia bastante nessa minha carreira, que não é muito fácil. Não é fácil. E como mãe sofre, mãe de árbitro sofre, né? Pra você ter ideia, desses 26 anos de carreira, ela assistiu apenas um jogo só, e pronto, ela disse
que prefere ficar de casa mesmo torcendo por mim lá. Ô, Modesto, Eu. não podíamos aqui encerrar o programa sem citar também uma pessoa que é o professor Dionísio Tremura. Sim, eu pensei primeiro aqui, tá? presidente da Sodesp, sem dúvida, foi um dos baluartes do futebol regional, viveu aqui durante 17 anos, foi um dos fundadores do Barreiras. Era um especialista em futebol. Primeiro presidente da Sodesp, geriu a entidade por 2 mandatos e é uma pessoa que realmente deu uma contribuição muito grande, está lá hoje no Rio de Janeiro, mas torcendo pelo sucesso aqui do futebol da região. Eu queria agradecer a vocês por ter aceitado o nosso convite, muito obrigado. E depois vocês estão convidados para a gente voltar mais vezes aqui, para a gente falar do final da Copa Oeste quando tiver, certo? E nós ficamos por aqui, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e voltamos no próximo programa.